E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus, estamos retornando aqui com muita alegria, a fim de podermos continuar o nosso estudo da obra Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos retomar o nosso estudo do capítulo 12 do livro Nosso Lar, intitulado O Umbral. Antes da gente começar a leitura, a gente vai fazer um pequeno resumo do que a gente leu até agora, não é? Sobre esse importante capítulo, que para todos nós encarnados é de grande interesse, porque todos nós, como é certo, iremos desencarnar. E o André Luiz, ele é aquele mensageiro do bem que vem nos ajudar já a, enquanto encarnados, compreender melhor o que acontece com a maioria de nós ao desencarnarmos. E ele, nesse capítulo, ele vem dizendo assim: o umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados. Então, o André Luiz aqui, nesse capítulo, ele vai dizer para a gente que o umbral é uma região, entre aspas, geográfica do mundo espiritual, que começa aqui na Terra, quer dizer o quê? Que todos nós já estamos no umbral. E que, além disso, e mais importante do que isso, o umbral é um estado de espírito, não é? Todos aqueles que não conseguem, como ele diz, cumprir os seus deveres sagrados, né, as suas tarefas aqui na Terra, já estão nessa situação, nesse conflito existencial. Ele vem falando também que grande problema disso acontecer é a falta de preparação religiosa, porque infelizmente muitos de nós só carregamos o título religioso, mas não nos aprofundamos na mensagem da nossa religião. Ele vem falar também que o umbral, como a gente já estudou nos programas anteriores, o umbral é como se fosse um filtro. Ele vai filtrar, não é? Todos os nossos resíduos mentais, tudo aquilo que a gente trouxe de desequilibrado do mundo carnal. Então, estudamos mais ou menos, falamos nos programas passados sobre isso. Hoje nós vamos começar a nossa leitura a partir do parágrafo 10º, né? O 10º parágrafo, que começa assim: o umbral é uma região de profundo interesse para quem esteja na Terra, porque, como a gente comentou, todo mundo vai desencarnar. Isso é a coisa mais certa da nossa vida, não é? Não existe outra certeza, a não ser que um dia todos nós iremos atravessar, não é, o portal para a espiritualidade. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Então, isso aí já é um raciocínio lógico do que ele está falando anteriormente, né? Porque por que é de profundo interesse para nós, né? Para nós que estamos na Terra? Porque lá se concentra tudo aquilo que não tem finalidade para uma vida mais superior. Quer dizer, todo comportamento que não seja, vamos dizer assim, ligado à vida superior que nós estejamos fazendo, nós temos que observar, nos preocupar, porque é justamente esses comportamentos que vão nos levar à perturbação que caracteriza a região de umbral, né, dos espíritos que estão lá. Isso. Né, que é o estado da alma do espírito na reticidade.
E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Então, a gente vê por esse comentário do Lísias, que o umbral não é criação de Deus, como o céu também não o é, como o inferno também não o é. É permissão de Deus, não é? Nós nos reunirmos em determinados lugares na erraticidade para que nós, entre aspas, não enlouquecêssemos após a morte, ficássemos sem referência nenhuma. Então, o umbral existe, as colônias purgatoriais existem, as colônias que estão nas trevas, elas existem, tudo com a santa permissão de Deus, pela misericórdia infinita do seu amor, que para que a gente, como eu disse, entre aspas, não enlouquecêssemos após a desencarnação, nos vemos em algum lugar, junto de algumas pessoas, não é? E daqui a pouco a gente vai ver que existe uma lei que impera, que é a lei de sintonia. Aqui na Terra, como na erraticidade, como no mundo espiritual. E a gente vai ver daqui a pouco, no relato do Lísias, ele vai comentar sobre isso, né, Marcos? Sobre essa questão da sintonia. Aí a gente vai poder ver mais detalhadamente sobre isso. A respeito do que você está falando, Tereza, na pergunta do Livro dos Espíritos 1012, nós já lemos anteriormente em alguns programas, mas encaixa exatamente no que nós estamos falando, em que Allan Kardec pergunta assim: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? E os espíritos respondem: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Né? Então, não existe lugar específico destinado. O que existe, que a Tereza colocou, a questão de sintonia. Como a casa do Pai é o universo, né, todo, então tudo está na casa do Pai, mas não que ele criou aquele lugar, vamos dizer assim, desagradável, né? Não, quem criou aquela situação de união, de sintonia, para o lado desagradável, fomos nós com os nossos comportamentos, principalmente o comportamento mental. A gente pode até fazer uma coisa transparecendo assim, uma bondade, mas o que vale, em primeiro lugar, é o nosso pensamento. É nele que reside o nosso livre-arbítrio real, e é para onde a nossa sintonia vai nos levar quando desencarnarmos. Isso. E aí ele continua. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviados a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação, não é? Então, o umbral é aquele caminho do meio, não do equilíbrio, do desequilíbrio. Então, os espíritos desencarnam, não são tão perversos, não é, a ponto de irem para uma região trevosa, mas também não são santos para irem para uma região celestial. Então, ficam a meio do caminho para poderem, nessa região em que se juntam, eles ficam ali até esgotar, né, os seus resíduos mentais. E quais eram os resíduos mentais do Dr. André Luiz? Não é? O que ele levou da Terra, né, todo o seu preconceito, a sua irritabilidade, lembram? Que que o doutor Henrique de Luna fala assim para ele: olha, você realmente teve um câncer, mas se você tivesse sido um pouquinho mais calmo, tranquilo, a coisa não teria chegado a tal ponto e talvez você pudesse ficar um pouco mais no corpo. Então, são esses resíduos mentais, esse orgulho exacerbado que ele tinha, que ele, da religião, ele só levou o título. Ele nunca meditou na bondade de Deus enquanto encarnado. Então, o tempo de 8 anos de umbral do Dr. André Luiz foi para que ele esgotasse todo esse atavismo, todo esse vício
que ele trouxe do mundo carnal. Essa ausência de preparação religiosa, né, conforme você falou agora, né, Tereza? Meditar na bondade de Jesus. Como é que eu vou meditar na bondade de Jesus se eu não tenho conhecimento de Jesus? Não tenho conhecimento da divindade. É que é através da religião que isso me dá, esse conhecimento. Então, através do conhecimento que eu vou raciocinar, vou tirar meus raciocínios, minhas ideias, não é? Vou pensar na minha existência, o que eu estou fazendo aqui, uma situação que sempre nos intrigou na humanidade, através dos tempos, o que vai acontecer depois que eu morrer, né? Então, são essas coisas, essa preparação religiosa. A partir daí, é o comportamento. É claro, não estamos falando aqui que é a religião que vai nos deixar fora ou dentro do umbral. Allan Kardec perguntou isso na pergunta 165. Deixa eu ver aqui. Muito interessante a gente observar esse detalhe. Pergunta 165 do Livro dos Espíritos, do capítulo da volta à vida espiritual, né? Allan Kardec pergunta: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, depois que desencarnar? E os espíritos respondem: influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. A resposta continua: mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. É claro, o comportamento. Só que eu só vou ter um comportamento, né, ilibado, um comportamento moral adequado, no momento que eu tiver o conhecimento. Pode-se dizer até ateu, o ateu que não acredita em Deus, mas que faz o bem. Ele pode ser ateu na questão, como os espíritos explicam, na questão do orgulho. Mas ele já teve o conhecimento antes em outras existências. Ele traz isso dentro dele, não é? Por isso o comportamento dele melhor. Muitas vezes. E aí Ulisses continua. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Então, os espíritos que habitam o umbral, eles convivem conosco o tempo todo. Eles estão ao nosso lado. Essa lei vibratória é a lei, né, na realidade, é a lei da encarnação. É a única coisa que faz nos separarmos dos desencarnados é porque nós estamos num corpo de carne e eles não estão. Eles estão em corpo perispiritual, mas convivem o tempo todo conosco. Na carta de Paulo aos Hebreus, a carta de Paulo no capítulo 12, Paulo fala assim, só para a gente lembrar, que eu não sei de cor, então eu vou ler aqui. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Por que ele fala isso em Hebreus 12? Porque em Hebreus 11... Porque se ele fala, portanto, ele está completando a ideia do capítulo 11 de Hebreus. Porque ele diz que todos os profetas, Abraão, ele fala de Sara, ele fala de todos os profetas, eles sofreram por amor, não é? A Deus. E que ele também, ele está falando para os hebreus, para os judeus encarnados, né? Uma carta dirigida aos hebreus. Ele está falando o seguinte, a gente também tem que agir assim, porque eles estão nos observando, essa nuvem, essa grande nuvem de testemunhas que deram a vida dando testemunho de Deus, e que a gente também não tenha medo. É nisso que a gente entende essa nuvem de testemunhas a que Paulo está se referindo. Aqueles, se a gente, quem puder em casa, dá uma leiturinha no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, que ele só está falando de gente que já morreu. Então, e aí ele fala, portanto, né, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha.
todos aqueles que deram a vida, né, por amor a Deus. Então, é isso que o André Luiz o Lísias está colocando, que a única coisa que separa a gente dos espíritos é essa lei da encarnação, que nós estamos encarnados num corpo e eles estão invisíveis, mas eles continuam a conviver conosco. Uns, infelizmente, por sintonia, perturbam. Por que eu digo sintonia, né, Marco? Sintonia, pelo nosso comportamento. Pelo nosso comportamento a gente atrai. Isso. E outros ajudam muito, querendo o nosso bem, que são os espíritos superiores. Esses, eles fazem por amor, não por sintonia, tem, né? Tem trabalho, hein? Ah, tem, com certeza. Vamos nos reportar novamente ao Livro dos Espíritos, nessa questão da sintonia, porque é uma influência, né? Na pergunta 457 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Secretos. Resposta: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então, são os espíritos de uma maneira geral, conforme a Teresa falou. Tanto aqueles que nos ajudam, que tentam nos ajudar, né? Tanto aqueles outros que tentam nos prejudicar também. É tudo uma questão de sintonia, do que eu ainda gosto de fazer, do desejo. É aquilo que os espíritos falam da tentação. A tentação, ela só atinge o seu objetivo se eu der sintonia a ela, porque eu ainda gosto. Senão ela nem seria tentação. Seria o quê? Seria né? É aquilo que a gente fala, né, Teresa? Você, por exemplo, não gosta de jiló. O espírito chega para você: vamos comer jiló. Você pode falar o dia inteiro que você não vai comer jiló. Agora, um brigadeiro, não precisa nem falar muito, é só encostar lá e a gente vai. Fala bri, você já vai. Então, isso é para tudo, né? Para qualquer comportamento. É para tudo, né? Com certeza. Então, aí ele continua. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizam por grandes perturbações, não é? Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie, não é? Qualquer tipo de revolta. Qualquer tipo de revolta. Então, os habitantes do umbral, né, desse que o Lísias está descrevendo para a gente, são aqueles que se acham injustiçados. Eles são aqueles que acham que não fizeram nada errado, muito pelo contrário, que ajudaram sempre. E a gente vê isso aqui enquanto encarnados. Quantas pessoas, às vezes, elas não admitem os próprios erros, não é? Eu estava escutando uma palestra do Dr. Haroldo Dutra Dias, né? Alguns ouvintes devem conhecer, é um palestrante espírita. Ele contando que no começo da magistratura ele fez um estágio numa penitenciária no interior, ele não disse qual, e uma desembargadora falou para ele, alertou: olha, vocês vão escutar muitas histórias aqui, mas uma coisa aqui é unânime nesse presídio, nesse setor em que nós vamos visitar. Nenhum dos criminosos se acha culpado do que fez. Eles conseguem achar que não tem responsabilidade, achar que não fizeram nada. Aí o doutor Haroldo conversa com um detento, e esse detento havia assaltado uma casa, havia matado a esposa do rapaz e matado o filhinho que ela tinha no colo de 2 anos, parece. Ele não se dizia arrependido porque ele disse que ele não era culpado daquilo, que aquilo era mentira, e tinha provas circunstanciais, né, e efetivas, que ele era o criminoso, que ele era um assassino, mas ele não admitia, não é? Então, isso lá no umbral é uma coisa corriqueira. Muitos estão lá achando que não fizeram nada. O próprio André Luiz aqui, quem já leu o livro Nosso Lar, né, e para quem não leu, nos capítulos que vão vir ainda, vamos ter a história de uma mulher, uma vampira. Ela chega lá para ser atendida em Nosso Lar, não é? Essa mulher, essa vampira, ela tá lá na porta lá dos campos de regeneração
E ela quer ser atendida porque primeiro ela faz toda uma cara assim de coitada, se vitimiza, mas quando eles vão penetrando o pensamento dela e vendo o que ela fez, ela começa a dizer que não era verdade, que ela foi uma boa pessoa, que tudo que ela fez foi para ajudar, e ela era uma abortista. No capítulo a gente vê que ela praticou 58 abortos. E ela, mesmo assim, ela diz que fez tudo só para ajudar, que ela não fez isso por maldade. Então, e ela é uma habitante lá dessa região umbralina, não é? Então, é o que o Lísia está dizendo. A maioria deles aqui, né, eles se agrupam porque tem os revoltados de toda a espécie. Muitos religiosos lá que cometeram erros, mas acham que estavam fazendo certo, e deve ter político, e deve ter de todas as categorias que a gente possa imaginar, que são aqueles espíritos que o orgulho ainda fala tão alto, ainda eles vivem tanto essa questão, né, de serem os melhores e nunca errarem, que se comportavam assim enquanto encarnados, e quando desencarnam não muda a situação, porque a gente já viu que a desencarnação não muda ninguém, não é? A gente apenas fica invisível para os olhos encarnados, mas é só, não é? O comportamento continua, se nós não resolvermos mudar, continua o mesmo, né? A morte não, a doutrina espírita prova isso também, né? Isso. Continuando então, né? Vamos lá. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração de tendências e desejos, né? E aqui a gente... como é que se diz? A gente vai ter que comentar um pouquinho mais. Eu achava melhor a gente deixar esse parágrafo para o próximo programa, para a gente detalhar um pouco melhor sobre essa questão dessa... Agrupamentos revoltados. Núcleos invisíveis de notável poder, para a gente poder comentar um pouco que poder é esse que os desencarnados têm sobre a mente humana, né? Eu acho aí a gente pode explicar melhor. Então, para resumir, né, o que a gente viu hoje, uma coisa é clara: o umbral não é criação divina, é criação nossa. Antes de ser um lugar geográfico, é um estado de alma. Lá se concentra um grande número de revoltados e perturbados, que já o eram enquanto encarnados. Porque muitas vezes a nossa revolta aqui, ela é contida pelas circunstâncias sociais, do trabalho, da família. Muitas vezes nós não expressamos aquilo que vai por dentro da questão da revolta, porque seremos talvez prejudicados em alguma situação, financeiramente, ou perda de emprego, alguma coisa parecida. Mas ao desencarnar, não. Aí a realidade realmente do que nós ainda somos transparece totalmente. Então é nisso que está essa questão das regiões de perturbação que ele está citando aqui, nós estamos comentando, né? Então são perturbações e revoltas de toda sorte, revoltados por tudo. E toda perturbação e revolta, ela indica o quê? A falta de obediência a Deus. O orgulho. O orgulho, que é a falta de obediência a Deus. Né? O orgulho. Então, resumindo, é isso. Então, tudo se resume nessa falta de obediência, nessa recalcitração que nós temos contra aqueles aguilhões que são os aguilhões da nossa evolução. Não é? Aquilo que vem aquela colheita que vem para nós, o que nós semeamos, que nós teríamos que aproveitar e trabalhar em cima dela, né? A nossa evolução, que dói. A nossa evolução íntima, porque dói sim, mas o resultado vai ser muito bom. Então é isso, né, Tereza? Vamos terminando mais um programa, graças a Deus. O tempo já está chegando e continuamos, se Deus permitir, o próximo continuando falando do umbral. Que Deus possa abençoar cada lar dos ouvintes aqui da Rádio Rio de Janeiro, que os bons espíritos de Jesus nos ajudem, né, para que a gente, desde aqui,
encarnados, a gente possa reconhecer os próprios erros e tentar melhorar cada um deles, não é? Para que quando a gente, ao desencarnar, a gente possa ouvir com tranquilidade sobre esses mesmos erros que nós cometemos. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Marco, deixa eu... A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.